Antes do berço da vida, antes do túmulo da morte, antes do tempo abrir sua garganta, antes do espaço ousar estender sua pele, havia um plano sem aurora e sem ocaso, um campo sem parto e sem epitáfio, não um reino coroado por astros, não um vazio, não um inferno, não um céu, mas uma extensão tão antiga que a própria ideia de origem ainda tremia sem nome. Plano Immortus. Não respira como os mundos, não sonha como os sábios, não gira como as rodas do retorno. Nele não há promessa de renascimento, nem a queda que pede memória. Sua matéria não mendiga forma, sua presença lhe implora sentido. Tudo permanece como se a existência tivesse sido gravada antes que a existência aprendesse a existir. Wanei Umen Shengu Lunei Onbushi Min Kongbushun. Para dividir os horizontes, nem abismos para ensinar o medo. Não havia consciência refletida, nem sonho para vestir o invisível. Somente a densidade de um plano intacto, sem misericórdia de ciclo, sem a piedade da alternância, onde nada floresce, porque nada ali precisa nascer, e nada apodrece, porque nada ali precisa morrer. Quem foca esse nome sem preparo não encontra paisagem, encontra peso, não encontra passagem, encontra permanência, não encontra história, encontra uma extensão que observa, sem olhos, sem tempo e sem concessão, como um decreto anterior aos decretos, como uma pedra anterior ao primeiro altar. De ausência, porque a ausência ainda depende do que falta. Não se trata de silêncio, porque o silêncio ainda espera uma voz. Plano Immortus é mais antigo que a espera, mais bruto que a linguagem, mais inteiro que qualquer princípio que os mundos venerem. Seus limites não podem ser medidos, porque medida é uma arte tardia. Seu corpo não pode ser desenhado, porque contorno é um gesto nascido depois. Ali, o nome não é abrigo. Ali, a forma não é refúgio. Ali, a memória não é ponte. Tudo permanece em vigília sem sigla. Tudo pesa sem pedir testemunha. Tudo ressoa como se o cosmos futuro já tivesse sido julgado por uma lei que jamais precisou ser escrita. Shuanmojian Shenggumi Ushi Umen Eidian Chanlayan Shenggumi Ushi Umen Eidian Chanlayan. Quando os mundos ainda eram rumor, quando a morte ainda não era ferida,
Desde então seu peso continua como uma muralha enterrada sob todas as eras, como uma verdade que não avança nem recua, apenas espera, enquanto o resto do cosmos aprende tarde demais que houve sempre um plano anterior a todas as portas. Imortos não é rosto, não é carne coroada, não é um vulto solitário atravessando eras. É um nome tardio, uma palavra deixada sobre a pedra. Depois que os nomes mais antigos foram rompidos, quando a memória dos mundos já havia falhado e a linguagem só podia tocar a borda daquilo que jamais entrou no ciclo. Não nasceu sob bênção de aurora, não tombou sob sentença de crepúsculo, não herdou da vida o fogo, nem recebeu da morte a ferida. Chamaram imortos porque não havia vocábulo mais duro para apontar a permanência sem retorno, a condição sem roda, o peso sem reencarnação, a vigília que não pede corpo. Xuan, Ei, Wu, Min, Shen, Yuan, Wu, Zhou, Bu, Shen, Bu, Si, Bu, Lun, Bu, Yi, Bu, Lun, Bu, Yi. Imortos é nome de lembrança incompleta, marca deixada por civilizações tardias sobre um estado mais antigo que suas escrituras não descreve começo. Não oferece consolo, não ergue promessa de retorno. É o ferro verbal com que os mundos tentaram riscar a superfície de um mistério anterior ao tempo. Aquilo que não floresce porque não precisa nascer, aquilo que não cai porque jamais dependeu de ascensão. Quando os sábios buscaram medida, imortos permaneceu sem medida. Quando os impérios buscaram mapa, imortos permaneceu sem fronteira. Quando os mortos buscaram descanso, imortos permaneceu fora do luto. Quando os vivos buscaram origem, imortos permaneceu antes da origem. Não é trono, porque tronos ainda pertencem ao gesto de subir. Não é abismo, porque abismos ainda dependem de queda. Não é silêncio, porque o silêncio ainda espera ser quebrado. Imortos é mais severo, é a condição que observa sem olhos, a duração que persiste sem relógio, a extensão que não se oferece à travessia. Tudo que os mundos chamaram por esse nome foi apenas a tentativa de não esquecer que existe uma camada onde vida e morte são costumes tardios. Sei, Mo, Ji, In, Rom, Men, Mugu, Shang, Gong, Zhang, Li, Mo, Mi, Mo, So, Mo, Ei,
preservado. Imortos são de pedra contra pedra, peso de eras contra eras. Sinal deixado para que os mundos recordem que houve uma condição anterior ao berço e ao túmulo, anterior ao sonho e à memória. E sempre que esse nome ressoa, as leis da alternância estremecem, porque reconhecem tarde demais que nem tudo foi feito para nascer, e nem tudo foi feito para morrer. Plano imortos, ergueram-se os arcontes, não como filhos da paz, não como guardiões de concílio, não como vozes curvadas à ordem de outro, mas como alturas armadas, como vontades de domínio, como presenças cujo primeiro gesto já era uma recusa à submissão. Cada um traz em si um aspecto que conduz à supremacia absoluta, não como ornamento, não como doutrina escrita em muralhas, mas como eixo interno de guerra, como sentença que se move, como uma culminação que se reconhece. Alta demais para ajoelhar, dura demais para repartir o topo, antiga demais para aceitar jogo. Keian Shen Jiang Heng Xuan Ling Jizu Buku Bufu Zan os arcontes não nasceram para obedecer, não foram tecidos para a medida do acordo. Neles a força não busca abraço, busca prevalência. Neles a autoridade não pede trono, impõe presença. Cada olhar seria uma guerra, cada passo um decreto, cada silêncio uma muralha, pois em sua natureza não há inclinação ao comum. Apenas a verticalidade feroz daquilo que se sabe como, e não caminham como exércitos comuns, porque cada um já é uma campanha, não pesam como reis, porque reis ainda dependem de história. Os arcontes pesam como sentenças antigas, como colunas de confronto, como cumes que não admitem outro cume acima. E por isso sua grandeza trazia em si a fratura, pois onde muitos absolutos se erguem, a paz se torna apenas atraso de combate. Eles pertencem ao plano imortos, mas não se confundem com eles. São seus seres de guerra, seus picos de imposição, suas presenças mais temidas entre as hostes. Cada arconte conduz sua própria altura, seu próprio mandato, sua própria via rumo ao domínio sem concessão. E ao redor de cada um, a sombra da supremacia aprende a ganhar forma. Por isso jamais aceitaram imposição, jamais inclinaram a fronte ao mando alheio, jamais repartiram de
conspiração marcial de um plano onde a força se mede pela recusa em curvar-se. Xambingo, hey, hey, guan lai kong mu ren shang ming si ping wei feng. Assim surgem diante das eras os arcontes, não como figuras para adorno de lenda, mas como os grandes seres bélicos do plano imortos, portadores de aspectos que levam a supremacia absoluta, alturas de comando, vértices de confronto, presenças que não pedem licença ao cosmos. E sempre que seu nome é lembrado, o futuro recorda com temor que existem potências tão verticais que até a ideia de unidade treme antes mesmo de ousar aproximar-se. Não são uma legião única, nem uma só corrente de marcha. São 108 alturas de guerra, 108 focos de comando, 108 vastidões reunidas sob o peso de uma arquitetura marcial que não nasceu de paz, nem de aliança gentil entre forças equivalentes. Cada hoste é uma maré de imposição, cada hoste é um céu armado, cada hoste é uma ferida aguardando ordem. 108 não como número vazio, mas como corpo de escala incompreensível. 108 hostes respirando no escuro, 108 estandartes antes do impacto, 108 campos de força antiga em vigílias em ruído menor, como se o próprio abismo contasse suas pulsações antes de lançar o primeiro passo. Hey, Shun Bai Lai Shun Ki Chang Ming Bai Ling Shen Kong Hu Shen Dai Ling Dam da da 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 da. Cada uma dessas hostes é comandada por o arconte. Cada arconte ergue sobre sua hoste uma via de supremacia, uma verticalidade de domínio, uma forma de guerra que não se dissolve em outras. Por isso nenhuma hoste é simples repetição, nenhuma se derrama como sombra sem identidade. Cada uma carrega o peso do comando, a marca de seu cume, a disciplina de sua própria ferocidade, autoridade de sua própria respiração bélica. E juntas essas 108 hostes formam a hoste primórdios, não ainda como retorno consumado, não ainda como invasão sobre o caos exterior, mas como totalidade reunida, como máquina de guerra em suspensão, como vastidão organizada sobre vértice superior.
olhamos talvez ainda não veja, mas já existe uma pressão que cresce atrás do véu das eras, e seu nome é formação. Não se trata apenas de número, trata-se de escala ritual de comando, de uma multiplicidade que não é caos cego, mas preparação. Cada hoste guarda seu campo, seu ritmo, seu estandarte invisível, seu lugar no grande corpo reunido. E quando todas permanecem em silêncio, esse silêncio pesa mais que o clamor de impérios inteiros, porque nele dorme a soma de 108 vontades armadas. Não há inocência nesse arranjo, não há acaso nesse ajuntamento. Há desenho de guerra, a respiração contida, há colunas ancestrais aguardando impulso. E onde muitos mundos veriam apenas exército, as eras mais antigas reconheceriam outra coisa: uma composição de ameaça total, uma geometria de devastação, uma assembleia de alturas preparadas para obedecer ao chamado decisivo. Xuan Chun Lai Shen Bai Qi Tong Yin Hei Guan Lin Yuan Da Lai Wei. Devem ser lembradas as 108 hostes, não como multidão indistinta, mas como grande corpo militar dos arcontes. Cada uma sob seu comandante, cada uma portando sua própria via de supremacia, e todas juntas formando a coste primórdias. Imensas, ordenadas, antigas, paradas apenas na aparência, pois sob esse repouso de pedra já pulsa a marcha que um dia fará tremer os limites do caos exterior. Nunca existiu unidade entre os arcontes, não por erro menor, não por acidente entre vontades desiguais, mas porque cada um deles já se ergue como um topo que não admite outro topo. Cada um guarda em si uma via de supremacia. Cada um pesa como se o mando inteiro já lhe pertencesse por natureza, e onde muitos poderiam buscar concílio, os arcontes sempre encontraram confronto. Neles a guerra não começa no campo, começa no próprio modo de existir. Sua presença já é colisão contida, seu silêncio já é ameaça erguida. Nenhum aceita a imposição da supremacia, nenhum inclina a fronte ao decreto de outro, porque em sua essência obedecer seria mutilação. Curvar-se seria negar a própria altura, e repartir o ápice seria dissolver a verdade brutal que cada um carrega. Hei Shan Wu He Xuan Ding Ge Lai Feng Bu Kui Shang Ling Si Zhu Wei Shen. Xuan Ding Ge Lai Feng Bu Kui Shang Ling Si Zhu Wei Shen. Por isso os arcontes não conhecem paz verdadeira, conhecem intervalo, não conhecem harmonia. Conhecem suspensão antes do choque. Seus olhares não medem afinidade, medem verticalidade.
Seus passos não procuram aproximação, procuram domínio. Cada gesto entre eles traz o peso de uma pergunta nunca pacificada. Quem pode permanecer acima quando muitos absolutos caminham lado a lado, sem aceitar céu maior sobre si? A natureza bélica dos arcontes não é vício, não é desvio, não é corrupção nascida depois, é fundamento. É idioma interno, é respiração de comando. Eles não se voltam à guerra como quem escolhe, eles chegam à guerra como quem retorna. Pois nela reconhecem a nudez de sua verdade, a prova de sua via, o campo onde cada supremacia exige ser afirmada contra todas as demais. Mesmo quando imóveis já parecem avançar, mesmo quando calados já parecem ordenar ruína. Ao redor deles as hostes aprendem disciplina pelo temor, e a tensão cresce como muralha viva, porque sabem que seus senhores não foram feitos para repartir coroa, não nasceram para aceitar limite externo. Cada arconte se lê como centro possível, cada arconte se ergue como sentença suficiente. Cada arconte vê no próprio poder o direito de prevalecer sem partilha. Assim a fratura sempre dormiu entre eles, não como fraqueza, mas como o excesso de grandeza inconciliada. A mesma força que os torna vastos os torna incompatíveis, a mesma altura que os faz temíveis os afasta do comum, e a mesma via que conduz cada um à supremacia. Faz de toda proximidade um risco, de toda reunião uma tensão, de toda coexistência uma guerra ainda adianta. Esta é a natureza bélica dos arcontes, não uma escolha tardia, mas a forma direta de sua presença. Não aceitam supremacia acima de si, não repartem o direito ao topo, não entram no comum sem que o comum se rompa. Por isso jamais houve unidade entre eles, apenas alturas observando alturas, mandatos cercando mandatos, hostes aguardando o instante em que a tensão deixaria de caber no silêncio, e o que já era guerra por essência se tornaria guerra em chama. Do surgimento do Alto Arconte, quando as 108 hostes ainda não respiravam sob um só centro, quando os arcontes permaneciam a alturas rivais, a tensão deixou de caber no silêncio, e aquilo que já vivia como guerra por natureza rasgou o véu do intervalo. Então começou a guerra gigantesca, não como disputa pequena entre vontades feridas, mas como colisão de cumes, como esmagamento de supremacias, como um dilúvio de mando contra mando.
As hostes avançaram sem trégua de concílio, cada uma carregando a sombra do seu arconte, cada uma erguida pela via de supremacia que a governava. Os campos antigos foram partidos, as distâncias perderam sua função, e o que antes parecia vasto tornou-se estreito diante do peso da devastação. Era guerra demais para qualquer fronteira, era poder demais para qualquer contenção, era grandeza demais para permanecer contida. Hei Jan Lai Yu Bai Jun Pokong Shuang Wan Fen Tian Mo Ling Zheng Hong. Céu bastante alto, nem profundidade bastante funda para esconder o impacto entre os arcontes. Cada avanço era uma sentença lançada, cada choque fazia do espaço uma carcaça aberta pela violência. As hostes não marchavam como exércitos comuns, marchavam como marés de posição absoluta, como muralhas móveis, como fogos que traziam em si o orgulho inteiro de não aceitar joelho nem coroa acima do próprio topo. E porque não havia eixo central, a guerra crescia sem forma final. Ferocidade não faltava, número não faltava, poder não faltava, mas a soma de tantas supremacias não se tornou unidade, tornou-se abismo de confronto. Cada arconte fazia de sua própria altura uma lei suficiente. E nessa abundância de mandatos inconciliáveis, a guerra devorava a si mesma, enquanto devorava tudo ao redor. As eras antigas aprenderam tarde demais que a grandeza sem centro pode romper mundos, mas não sustenta destino. As hostes feriram os campos invisíveis, quebraram ritmos antigos, fizeram do silêncio uma matéria de ruína. E ainda assim continuaram avançando, como se cada impacto precisasse provar que sua própria via era a única digna de permanecer. A guerra não procurava a vitória comum, procurava a prevalência isolada, o direito de ser cume entre uma multiplicidade de cumes armados. Por isso a guerra gigantesca não deve ser lembrada apenas como batalha, mas como fratura colossal da própria ordem. Tempo em que mando colidiu com mando, em que grandeza colidiu com grandeza, em que os arcontes mostraram ao cosmos toda a extensão de sua natureza bélica. Sem freio maior, sem vértice unificador, sem qualquer centro capaz de converter devastação em império. Xuan Lai Zhen Hei Yuan Bulumbu Heburanga Shan Bing Wu Jin Ak. Assim foi a guerra gigantesca, a primeira grande erupção das alturas sem acordo, o levantamento brutal das hostes arcônticas, muito antes do Alto Arconte, muito antes de qualquer unidade imposta, quando os arcontes ainda eram apenas sua própria recusa, e as 108 correntes de guerra ainda não conheciam um sol central. Foi então que o cosmos viu o que acontece quando a supremacia absoluta
derrota se multiplica sem convergir, e descobriu com terror que até o infinito pode sangrar quando muitos cumes entram em colisão. Depois da guerra gigantesca, não veio paz, veio distância forçada, veio separação gravada como sentença. Os arcontes não tombaram como servos derrotados, nem foram reduzidos a cinza sem memória. Foram lançados para longe, arrancados do centro da colisão, empurrados para fora do lugar onde sua grandeza ainda pretendia permanecer. Assim nasceu o exílio, não como esquecimento, mas como cicatriz imposta sobre alturas inconciliadas. Xuân Men Phanh Bi, Hei Lu Yang Kue, Buông Chiu Zhen, Gu Lin Zhang Ke, Buông Chiu Zhen, Gu Lin Zhang Ke, Buông Chiu Zhen. Gu Lin Zhang Ke. As hostes recuaram sem curvar o espírito, levaram consigo o peso de suas vias, o fogo de suas supremacias. Orgulho ferido de não terem sido quebradas por fraqueza, pois o exílio não apagou sua natureza, não dissolveu sua fome de prevalecer, apenas as empurrou para longe do eixo da guerra, como quem afasta uma tempestade sem conseguir matar o trovão dentro dela. Cada arconte partiu sem aceitar rendição, cada hoste recolheu sua sombra, E o cosmos aprendeu a temer o que ainda sobrevive quando a derrota não humilha. Hey, Yong Hu Mian, Shan Hu Wei Mie, Shang Jun Tui Ye. Gu Feng Bu Jue, Hey, Yong Hu Mian, Shan Hu Wei Mie, Shang Jun Tui Ye. Gu Feng Bu Jue. Não se sabe o nome de todos os campos que ficaram para trás sob o peso daquela sentença, mas se sabe que o exílio foi real e antigo demais para caber em lamentos menores. Os arcontes foram apartados muito antes do surgimento do Alto Arconte, muito antes de qualquer unidade possível, muito antes de existir um centro capaz de converter rivalidade em obediência. Naquele tempo havia apenas distâncias abertas à força E uma memória ardendo em silêncio, como brasa escondida sob muralhas enterradas. Mo Jiang Yuan Lai, Xuan Shen Bu Guo, Guan Kan Yue. Lin Ho Zhang Ye, Mo Jiang Yuan Lai, Xuan Shen Bu Guo, Guan Kan Yue. Lin Ho Zhang Ye. O exílio não foi perdão, não foi repouso, não foi intervalo de cura, foi expulsão marcada na própria vastidão. Foi o afastamento violento de uma potência que continuava demasiadamente grande para ser tratada como ruína comum. Por isso os arcontes não esquecerão. Por
se voltar a pesar sobre o destino de outros campos. Hey, Rushi, Bushi, Bushi, Janlai Kanshi, Shanning Daiho, Hey, Rushi, Bushi, Bushi, Janlai Kanshi, Shanning Daiho. assim deve ser lembrado o exílio dos arcontes, Não como fim, mas como afastamento cheio de brasas, não como quebra total. mas como suspensão armada. As hostes foram lançadas para longe, Sem que sua essência fosse diminuída, os arcontes foram exilados. sem que sua natureza bélica fosse vencida. E desde então a memória dessa expulsão permanece enterrada sob eras e eras, Como um juramento sem voz, como um peso sem sepultura, como uma resposta que ainda não chegou. mas jamais deixou de caminhar no escuro. Dizem que não lhes faltou poder, não lhes faltou número, não lhes faltou ferocidade. As hostes eram vastas, os arcontes eram cumes de mando. A guerra ardia com grandeza suficiente para ferir até os campos mais antigos. E ainda assim veio a queda, ainda assim veio o exílio, ainda assim a vitória não permaneceu em suas mãos. Então os ecos das eras lançaram uma sentença. Faltou-lhes o eixo, faltou-lhes o centro que reúne a coluna soberana que converte força em destino. Heian Wuju, Janlai Wu Xin, Jan Ho Man Jan Zong Mai Wei Shen. Cada arconte era altura bastante para si, cada hoste trazia em si a marca do comando, mas o conjunto não se fez corpo, a soma não se tornou unidade. 108 fogos ardiam sem um sol central que os governasse. 108 marchas pesavam sem uma única pulsação que as fundisse. Por isso o poder se espalhava como o mar sem margem única, como lâmina sem punho comum, como muralha erguida em muitos blocos, sem a pedra central capaz de travar o mundo. Xuangu Wei Bai Ho San Lai Ling Zhong Zhe Xin Wu Xin Tong Ming. Ferocidade dispersa pode romper céus, mas não sustenta império. Número colossal pode devastar campos, mas não preserva a direção. Granduza sem vértice pode assustar eras, mas não transforma choque em soberania duradoura. Foi esse o peso da antiga falha. Não há ausência de força, mas há ausência de convergência. Não há falta
multiplicação de supremacias, sem o centro capaz de dobrá-las, sem a autoridade capaz de reuni-las, sem a presença capaz de ordenar o excesso. Mo Shen Wu Guan Ai Hei Chao San Xin Bu Ge Ki Li Si Ki Zong Lin. Por isso muitos creem que a guerra gigantesca já trazia em si a semente de sua derrota, não porque os arcontes fossem menores, mas porque eram vastos demais para caber lado a lado, sem um núcleo mais alto do que sua recusa. Cada um era uma lei de si mesmo, cada um pesava como se fosse princípio final. E o campo onde tantos princípios se chocam, sem eixo superior, converte-se, cedo ou tarde, em abismo de mando contra mando, em ruína de grandeza contra grandeza, em exílio gerado pelo excesso que não se ordena. Ei men chang bi xuan zhou wei dong yang feng dui li bu zhang tai yang. Assim ficou o veredito entre as eras. Não lhes faltou poder, faltou-lhes o eixo. Não lhes faltou vastidão, faltou-lhes o centro. Não lhes faltou coragem de guerra, faltou-lhes a mão soberana que transformasse centro e oito alturas em uma única verticalidade de domínio. E desde então essa sentença permaneceu como sino enterrado sob o exílio, como uma verdade amarga entre as hostes, como a memória de que até a força mais colossal pode ser lançada para longe quando não encontra o coração central, capaz de fazê-la permanecer una. Então ele surgiu, não como rumor entre os exilados, não como voz pedindo escuta, não como conselheiro erguido entre alturas feridas, mas como peso central, como presença que não precisava de anúncio, como uma realidade nova demais para caber. Na antiga disputa entre os arcontes, seu advento não trouxe consolo, trouxe ruptura, trouxe a sensação de que a era da dispersão havia encontrado algo maior do que sua própria recusa. Wei Zhong Zhang Lin Xuan Guang Kai Lai Bu Yan Er Wei Mo Ling Ji Jing. Quando o alto arconte surgiu, tudo mudou. A sentença do exílio ganhou outro peso. A memória da derrota encontrou uma nova direção. As hostes sentiram no escuro que o
uma força acima das forças antigas. Tocava finalmente o centro que lhes faltará. Não por pacto, não por concílio, não por súplica de unidade, mas por superioridade manifesta, por um mando tão denso que a própria ideia de resistência começou a soar como atraso diante do inevitável. Sonhando, Genkei, Junting, Shizong, Mai, Fu, Xin, Chan, Lai, Dai, Ding. Ele não entrou como igual entre iguais, não se ofereceu ao julgamento dos arcontes, não aguardou que as hostes o reconhecessem. Sua simples presença já era decreto, sua permanência já era coroa, sua aproximação já fazia das antigas alturas picos menores sob um céu mais grave pela primeira vez. A multiplicidade das supremacias sentiu acima de si uma verticalidade ainda mais funda, uma autoridade capaz de não pedir licença ao orgulho de nenhum arconte. Mo, Jian, Ji, Xin, Hei, Zhu, Wei, Lin, Bu, Shu, Ren, Ke, Zi, Zhen, Shang, Ren. Comum, não foi ascensão negociada, foi surgimento, foi aparecimento bruto de um vértice que tornava insuficiente tudo que viera antes. Os exilados já não carregavam apenas a ferida, carregavam agora a possibilidade de um centro. Os arcontes já não olhavam apenas pra rivais, tinham diante de si algo que ameaçava a própria lógica de sua recusa, pois onde antes só havia muitas coroas armadas, agora erguia-se uma presença capaz de fazer tremer o direito antigo de cada uma delas existir sozinha no topo. Kei Men Zhen Dong Qiang Bu Kai Shang Ling Guan Chen Fu Shan Ming Dai Biang. Assim deve ser lembrado o surgimento do Alto Arconte, como o instante em que a dispersão encontrou seu oposto, como o momento em que o exílio deixou de ser apenas distância e começou a tornar-se preparação. Ele surgiu e tudo mudou, não porque prometesse paz, mas porque carregava em si a autoridade brutal do eixo, a presença central que faltara às hostes, o peso capaz de reunir pela força aquilo que jamais se reuniria por vontade. E desde então o futuro das eras passou a respirar sob uma sombra nova, mais alta que todas as anteriores. O Arconte não pediu obediência, não desceu entre os arcontes para negociar concílio, não ergueu palavra de paz, nem ofereceu a antiga fratura, o conforto de um acordo entre alturas.
Ele veio como força conclusiva, como sentença de supremacia, como peso que não argumenta, mas prova. E diante de sua presença, as velhas rivalidades já não pareciam grandiosas, pareciam apenas fragmentos, à espera do golpe que as reuniria pela dor. Rei Zhu Zhangfa, Xuanling Bao Guan Bu É Bu Yi Wei Li Du Zheng. Começou o esmagamento, não um combate breve, mas a correção violenta de uma era inteira. Os arcontes, que jamais aceitaram supremacia acima de si, encontraram uma supremacia maior. Não uma teoria, não um título vazio, mas um poder absoluto, capaz de ferir sua recusa pela raiz. Cada resistência tornou-se prova de insuficiência, cada desafio tornou-se ruína anunciada. Cada hoste que se ergueu contra ele aprendeu em choque que havia surgido um centro impossível de negar. Mo Chan Zhen Lai Chan Chung Shen Po Bu Rong Fan Shang Wei Zhong Chang Kun. O Alto Arconte esmagou os arcontes, não para apagar suas alturas, mas para dobrá-las. Não para dissolver suas vias de supremacia, mas para submetê-las a uma verticalidade maior. Foi domínio, foi imposição, foi o colapso da soberania fraturada, sob uma autoridade que não aceitava equivalência. Onde antes havia muitos cumes armados, restou a revelação de um vértice superior. Onde antes cada arconte se lia como topo suficiente, agora cada topo sentia o peso de um céu mais alto do que sua própria pretensão. Mei Guan Chen Fu Ling Wei Dong Shen Shen Hu Yi Bian Teng Xi Bing. Por vontade, houve submissão por esmagamento. Não houve reconciliação entre vós, houve reconhecimento arrancado pela força. As hostes viram seus senhores curvarem-se não por devoção, mas porque a guerra lhes mostrou o limite de suas próprias alturas. E assim o impossível começou a acontecer. Aquilo que nunca se reunirá começou a perder o direito de permanecer disperso. Aquilo que jamais aceitara centro começou a ser alinhado sob um centro forjado no campo da supremacia absoluta. Xuan Men Tong Kai Hei Ki 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 Zhu Bu Qing E Ji Wei Shan De Ling Kai. Ser lembrado o esmagamento como a guerra interna que
que encerrou a era da dispersão, como o instante em que a recusa dos arcontes encontrou uma força mais antiga em autoridade, mais brutal em presença, mais total em mando. O Alto Arconte não unificou pela palavra, unificou pelo poder absoluto. E desde então a memória dessa correção violenta permanece entre as hostes, como a pedra central fincada sobre o orgulho antigo, como a cicatriz que fez da fratura a disciplina, e da disciplina o primeiro passo para uma guerra ainda maior. Depois do esmagamento, o que antes era dispersão armada começou a tomar forma de corpo. As antigas hostes dos arcontes já não permaneciam com alturas soltas, já não respiravam apenas sob rivalidade. Uma nova ordem de peso surgia, não para apagar sua ferocidade, mas para alinhá-la, não para negar suas vias de supremacia, mas para reuni-la sob comando maior. Assim começou a existir plenamente a hoste primordius Eigentung Laia Qianjung Ishu Moguan Li Zhenling Mai Hei. São 108 hostes, cada uma ainda guardando seu arconte, cada uma mantendo sua própria sombra de mando, cada uma carregando a marca de sua própria via. Mas agora nenhuma existe separada do todo, nenhuma marcha fora do grande desenho, nenhuma pesa sozinha como antes, porque acima de todas ergue-se o Alto Arconte e sob sua supremacia as múltiplas alturas deixaram de ser fratura para tornar-se arquitetura de guerra, disciplina de vastidão, império reunido pela força. Xuanzhong Dongbu Heiki Di Xin Bai Li Chen Chen Zong Ling Chang Gong. Hoste Primórdios não é simples reunião, é correção histórica transformada em máquina de comando. É a resposta brutal à antiga derrota, é a forma que o excesso assumiu quando encontrou finalmente seu centro, onde antes havia 108 fogos dispersos, agora há uma única noite armada. Onde antes havia 108 vontades sem convergência, agora há um só peso superior, convertendo diversidade bélica em direção, convertendo orgulho em obediência, convertendo a memória do exílio em preparação silenciosa. Dong Zhan Ling Wan Ji Zhu Bu Sam Bu Luan Wei Er Xing.
pensem nela como multidão, ou pensem nela como organismo de guerra. Não pensem nela como amontoado de legiões, pensem nela como um corpo inteiro, feito de 108 membros armados, cada qual com sua força, cada qual com sua posição, cada qual com seu comando preservado, mas todos submetidos a uma mesma verticalidade. Por isso seu silêncio pesa mais do que batalhas, por isso sua quietude já parece marcha. Por isso mesmo imóvel a hoste primórdios faz tremer as eras que ainda não viram seu avanço. Shuanmen Weibi Jiangjing Dailin Hei Zhou Bu Fa Wan Jie Jing. Assim deve ser lembrada a hoste primórdios, como a unificação plena das 108 hostes, como o grande corpo militar surgido sob o alto arconte, como a disciplina imposta sobre a antiga fratura, como a vastidão que aprendeu a marchar sob um só centro. Ela não é paz, ela não é repouso, ela não é reconciliação, é preparação reunida, é comando tornado, estrutura, é a sombra colossal que cresce atrás das és, enquanto o caos exterior ainda não vê que já existe além do véu uma hoste inteira, aprendendo a respirar como se fosse uma única guerra. Hoje as hostes já não vagam sem direção. Hoje os arcontes já não queimam apenas em rivalidade. Hoje o exílio já não é somente distância, porque acima deles ergue-se o alto arconte, e sob ele a hoste primórdios aprende a respirar como uma única pressão. Ainda não chegaram, ainda não romperam o véu final, ainda não fizeram do caos exterior o campo aberto de sua nova guerra. Mas tudo já pesa como se a marcha tivesse começado no escuro antes do primeiro passo. Shao Dai Lai, Xuan Men Wei Kai, Chan Jun Ting Shi, Shan Yin Yi Shen. Há algo no horizonte que ainda não foi visto, mas já foi sentido. Uma sombra reunida além das eras, uma arquitetura de guerra pronta, uma vastidão em silêncio marcial. As 108 hostes permanecem sob comando, cada arconte guardando sua altura, cada via de supremacia mantida, mas agora todas curvadas. A verticalidade central que as aliou, por isso o próprio vazio parece escutar, por isso os limites do longe estremecem, por isso o futuro respira com dificuldade. Moyuan Ting Feng, Jiru Chao, Ujan Ki Jing, Shan Wen Ki Zhong, Shan Wen Ki Zhong.
Muitos ainda não viram a primeira bandeira, não ouviram o primeiro impacto, não sentiram o primeiro rasgo, mas o presságio já existe. Ele cresce como muralha atrás do invisível. Ele desce como sentença sobre o ainda intocado. Porque uma hoste inteira reunida não precisa avançar para ser ameaça. Basta permanecer pronta, basta manter o peso, basta guardar o comando e o caos exterior. Mesmo sem contemplar sua face, já aprende o gosto antecipado do temor. Guanlin-yuan, Heilin Zhenkong, Budao Erwei, Bujan Erjing. A guerra está prestes a explodir novamente, não como o eco remoto da guerra gigantesca, mas como outra possibilidade de ruína, agora mais grave. Porque o que antes era disperso aprendeu centro, o que antes era excesso sem convergência aprendeu disciplina. O que antes podia devastar e cair, agora pode devastar e permanecer. E é por isso que as eras mais sensíveis não dormem sob este sinal. Sabem que quando a hoste primordial chegar, nada encontrará um inimigo antigo demais para escapar do peso de sua preparação. Hey, Zhanglilin, Yanlai Dongxing, Zhangzhu Wei Dao, Zhang Mendai Kai. Assim repousa o presságio sobre o caos exterior, não como memória, mas como aproximação, não como lenda, mas como tensão real ainda sem clarão final. As hostes permanecem reunidas, os arcontes permanecem prontos, o alto arconte permanece acima e o cosmos mais distante já começa a reconhecer em sua própria trepidação que há uma guerra vindo do escuro, ainda sem chegada, ainda sem primeiro choque, ainda sem abertura total de suas bandeiras, mas tão pesada em sua eminência que o próprio caos exterior já treme antes mesmo de vê-la.